Você viu quem saiu da igreja? Hoje é aquele nosso assunto, nossa enquete que nós colocamos esses dias no Facebook, motivos pelos quais as pessoas saem da igreja. E muitas pessoas aqui corresponderam. Por que as pessoas saem da igreja? Então nós vamos aqui reagir a alguns comentários e vamos comentar em cima então dessas opiniões aqui do Hari Favaro. Nós vamos marcar você aí, Pastor Dalton e a esposa Camila, a Armancida Matos, Thales Ronan Madeiro, que também comentou, Miqueias Fernandes, Wagner Yeshua, Adriano Matias Vieira, Iva Rodrigues, que também comentou, a Eliane Fienga, minha mamãezinha lá da França, Edson Pereira, a Daiane Benini também, Alexandro, Edriane Rosa, Anderson da Silva, Helena Agostinho Marques, Gilberto Santos, Irani Cavalcante. São todos que comentaram aqui. Bom, antes de nós começarmos a reagir aqui a esses comentários, é bom deixar claro o seguinte: o que é sair da igreja e o que é igreja? Igreja, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, o conceito sempre foi pessoas. Tanto quanto a palavra sinagoga, como a palavra do grego eclésia, significa ajuntamento de pessoas, são pessoas. Então, igreja são pessoas. Agora, nesse ajuntamento de pessoas, existem dois tipos de ajuntamentos. Existe um ajuntamento que nós chamamos de igreja, e esse pessoal se reúne em algum templo, em algum lugar, em algum salão, geralmente um salão dedicado para isso, seja alugado ou próprio, mas é dedicado para isso. E o outro grupo, ajuntamento, esse é invisível, que nós chamamos de Igreja de Cristo, que ninguém sabe quem é. Você suspeita que alguns sejam da Igreja de Cristo Jesus, mas você não sabe quem é. Existe muito joio no meio do trigo, você conhece muito bem a história, e embora você ache que pode separar o joio, o Senhor diz assim: isso não é trabalho para você, porque você pode jogar o joio e o trigo juntos no mesmo balaio, jogar fora os dois, confundir ambos. Então existe uma igreja invisível de Cristo aí, que só lá na glória que nós vamos saber. E infelizmente vai haver muita surpresa naquele dia, pessoas que você achava que eram da igreja e não vão estar lá, e aqueles que você achava que não eram, estarão lá. Então existe a igreja invisível. Agora que nós estamos falando, nosso assunto hoje, por que as pessoas deixam o convívio, esse convívio social. Então nós estamos falando da igreja nessa questão de convívio social, que existem essa congregação, esse ajuntamento de pessoas. De repente alguém decide frequentar um grupo desses, seja presbiteriana, Assembleia de Deus, batistas, igrejas locais. Antigamente, quando era criança, nós tínhamos poucos nomes, porque tinham só as igrejas históricas e algumas pentecostais que não eram divididas ainda, né? Como a Assembleia de Deus, que só tinha uma Assembleia de Deus. Depois Assembleia de Deus Belém, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Ipiranga, Assembleia de Deus para tudo quanto é lado, e tem até Assembleia de Deus que não é ligada a nenhuma delas, assim também como batistas, né? Só tinha igreja batista tradicional, depois a batista renovada, depois a batista aliança, depois a batista, e muitas batistas que surgiram por aí, eram tantos batistas que fizeram uma convenção das igrejas batistas. E hoje, quando alguém abre uma igreja batista, às vezes se liga à convenção, outras vezes não. Então muitas igrejas batistas também não estão ligadas a convenção nenhuma, assim como a Assembleia de Deus. E também tem as presbiterianas, depois a do Brasil, a independente, depois a renovada. E existe até outras igrejas que usam o nome presbiteriano também. Bom, ficou difícil nós sabermos de que linha que é alguém. Alguém fala: eu sou da igreja do Verbo Divino. Essa igreja do Verbo Divino é o quê? Pentecostal, é tradicional. Então fica difícil, você tem que buscar a fundo, saber qual que é a origem, de onde surgiu essa igreja. Enfim, é quando alguém se converte a Cristo, ou simplesmente é convidado para frequentar um grupo desse, um grupo que nós chamamos de igreja, que se reúne num prédio, se reúne num lugar. Ali começa uma jornada, a pessoa vai se relacionar tanto com pessoas que também se vincularem com pessoas, e também com
as coisas de Deus, com a Bíblia, com a liturgia da igreja, minha esposa e eu aqui, somados, temos mais de 60 e tantos anos de igreja, né? Eu desde que nasci, só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto ali. Se eu não me engano, minha mãe morava inclusive no fundo de uma igreja quando eu nasci. Então nós temos muita coisa para contar, mas nós colocamos em pauta porque nós gostaríamos de obter esse feedback e o que vocês teriam para dizer a respeito disso. Então, em cima dos comentários aqui, nós também vamos reagir e comentar alguma coisa, ok? Vamos começar então com o comentário do Hari Favaro, né? O Hari, amigo meu, geralmente saem. Por que as pessoas saem da igreja? Geralmente saem por falta de concordância, sentem-se rejeitadas ou imaginam que a postura do ministério deveria ser como gostariam, ou se tornaram desigrejados pelo excesso de religiosidade e condições doutrinárias fora do contexto bíblico. Bom, eu creio que o que o Hari está dizendo aqui é que muitas vezes a igreja toma certos rumos que as pessoas acabam não concordando. Mas como eu estava falando com a minha esposa, é que geralmente quem nasce numa igreja, se a igreja, todo mundo na hora do louvor pula e sai rodopiando, é bem provável que aquela pessoa que se agregou ali, ela vai fazer a mesma coisa. Então dificilmente ela vai discordar de alguma coisa, embora cada um é cada um, mas dificilmente a pessoa vai sair por esse motivo, né, de uma igreja como essa, embora aconteça, as pessoas mudam, as coisas mudam. Alguém lá pelo meio do campeonato acha que está muito estranho aquilo. Tá muita rotina. Roda Jequiti, ela realmente não está, acha que não. Você fez parte de uma igreja aqui? Fiz. Que rodava, né? Realmente eu acredito que as coisas que acontecem dentro de uma igreja local, elas são muito particulares. Porque assim como acontece numa casa também, você chega numa casa que nem a sua casa, você acha muita coisa estranha. Tem casa que todo mundo tira o sapato para entrar. Na minha casa nunca aconteceu isso. É tanto isso quanto você ser induzido, né? Você acaba sendo induzido também, sendo influenciado por aqueles costumes, né? Por aquele padrão ali da igreja, né? E tem coisa que não é certo ou errado, né? Simplesmente é diferente, né? É diferente. Na minha casa a gente não faz assim, mas ali faz. Então tem coisas que rodar na igreja não é pecado, né? Se as pessoas ali estão felizes rodando, ou pulando, ou ajoelhando, rastejando, né? Isso realmente é uma questão de costumes. Alguns ensinamentos que vão totalmente contra, né, o evangelho realmente devem ser orientados, e com amor as pessoas devem ser orientadas a buscar o que de fato é real, é verdadeiro. Mas tem coisas que realmente não fazem a menor diferença. Então, Hari, obrigado pelo seu comentário aqui. Então ele está dizendo que algumas pessoas se sentem rejeitadas. Isso aqui eu acho que mais pessoas vão falar também sobre as panelinhas, né? Infelizmente, irmãos, não era para acontecer panela na igreja. Era para ser combatido veementemente isso. Porque somos um corpo em Cristo, se somos um corpo, se estamos ali para nos amarmos, então realmente as panelas não devem existir. Todos devem buscar incluir todo mundo. A pessoa chegou lá atrás, ela é tão membro quanto você daquele corpo ali. Infelizmente não é isso que acontece, todo mundo sabe muito bem. Sobre o comentário do Hari, o Gilberto falou assim, de onde foi tirado esse termo desigrejado, né? Porque o Hari disse que muitos acabam se sentindo desigrejados, não querem mais fazer parte de igreja nenhuma, porque foram feridas em um circuito de relacionamento, tipo assim, não querem mais. Em algum momento foram feridos, né? E acabou se afastando daquilo que era um costume para ele, né? E aí não quer mais saber de lugar nenhum, né? E é difícil mesmo você viver um bom tempo ali, se enturmar em outro lugar, é realmente difícil. Principalmente quando você nasce naquele lugar, os seus costumes. É como se você buscasse uma outra família, outro pai, outra mãe, outros irmãos. É realmente complicado. Se você sair magoado, ferido, é mais difícil ainda você se adaptar em outro lugar, né? Porque você quer evitar que aconteça com você justamente aquilo que já aconteceu no local que você congregou por anos. Então, o termo desigrejado aqui é um termo novo que surgiu aí, que infelizmente é usado mais por quem
não gostou que alguém saiu e não está frequentando mais, que a pessoa sai da igreja, tem os seus motivos, e ao invés das pessoas buscarem o motivo que levou essas pessoas a se afastarem desse convívio, querem atacá-las. E quando elas falam assim, estou bem com Deus, estou reunido em casa, então as perseguições, os ataques começam aí. Você é desigrejado, mas desigrejado de qual igreja? Da igreja de Cristo ou dessa igreja, desse grupo aí? Então tem gente muito mais com Deus em casa do que nos grupos, infelizmente, essa é uma realidade. Eu sei que até hoje o negócio foi assim, não, tá na igreja junto com os irmãos, lá, ainda pega um texto fora de contexto, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Isso não tem nada a ver. Tem muita gente que é muito crente, longe das reuniões, do que muitas pessoas que frequentam sempre lá, que realmente não alcançam. A propósito, o verdadeiro encontro com Deus é pessoal, não é em grupo, não. Quando Jesus vinha buscar a igreja, não vai fechar para eu ligar para o pastor, quanto você tem aí? O anjo está indo buscar. Não vai ter nada disso, você vai buscar individualmente. Então é importante você ser parte da igreja de Cristo, independente de qual placa que você esteja aí. A propósito, às vezes manda um missionário para um país que não tem igreja nenhuma, então ele é um desigrejado, porque não está reunindo com ninguém, só está sozinho, ele e a esposa, às vezes sozinho, não frequentando igreja nenhuma, porque não tem igreja nenhuma para frequentar, então ele é um desigrejado. Então o termo desigrejado, ele não existe. Ou a pessoa é da igreja ou não é da igreja, ou conheceu a Cristo ou não conheceu a Cristo. Agora, considerando que uma pessoa que saiu desse grupo é considerada desigrejada, então tudo bem. Cada um lidar com isso como entender, né? Então, vamos passar aqui para o próximo comentário do pastor Dalton, né? Pastor Dalton e esposa Camila. Existem motivos pertinentes e igrejas que realmente são um desastre. De fato, infelizmente. Eu já tive experiência de pregar em umas igrejas, até eu já contei aqui para minha esposa, uma vez fui na igreja que eu fui pregar, que a esposa do pastor, era um grupinho pequeno assim, a esposa do pastor estava chupando sorvete, e aí ia começar a reunião, já começou o culto e ela chupando sorvete ali, e o sorvete escorria pela manga da roupa dela, ela deu esse sorvete para outra menina segurar, que ela foi lá na frente cantar, apresentar alguma coisa, e voltou, pegou o sorvete. Então, tipo assim, histórias mirabolantes. Tem realmente igrejas que são um desastre, mas o pior dessa igreja nem era o sorvete, a irreverência, a bagunça ali. O pior dessa igreja é que não era uma igreja, era só um ajuntamento de gente maluca ali. Pouco tempo se dissolveu aquilo, fiquei sabendo que o pastor abriu um bar e uma bagunça, enfim. Então existem igrejas que são realmente um desastre. Mas nos últimos tempos muitos saem por uma geração infantilizada e mimada. Maturidade se dá por convívio, mas como a igreja sempre é uma opção de escolha e não obrigação, é mais fácil sair. A expectativa humana sempre atrapalha nosso foco em Deus. Temos que ter um equilíbrio por ainda ter muita gente na igreja. Ainda tem muita gente na igreja, graças a Deus, muita gente firme. O pastor está falando aqui, pastor Dalton, é que tem gente que é infantil. A questão não é essa, a questão é o motivo que levou a pessoa para a igreja. Se você leva a pessoa para a igreja bajulando, vai ter que bajular sempre. O dia que parar de bajular, a pessoa vai deixar de ir à igreja. Então, essas igrejas que fazem vários eventos, vamos fazer festa disso, festa daquilo. Se você traz as pessoas por essa razão, você vai ter que mantê-las com essa mesma questão. As pessoas não se converteram. Porque o propósito é que as pessoas encontrem a Cristo e nasçam de novo. Uma vez que nasceu de novo, ela nunca mais vai sair da igreja de Cristo, embora saia desses grupos, né, das igrejas, das instituições, ok? Cida Matos, ela fala assim, a minha tristeza, meu maior motivo de não ter permanecido no altar e simplesmente de amar o Senhor, se está em espírito e em verdade, é o homem que está no altar e não deixar eu trabalhar no altar. Puxa, eu já chorei lágrimas de sangue por causa do meu Jesus, coisa que o homem não vai entender jamais. Infelizmente tem muitas igrejas que são controladoras, que não deixam o povo participar de nada. Manipuladoras, né? Tipo assim, querem centralizar tudo, né? O pastor é aquele que vai lá, bate o pênalti, corre para cabecear, ainda vai no gol para segurar, ainda depois quer sair na torcida. Então, tipo assim, não deixa ninguém agir, não deixa ninguém crescer. O propósito do corpo é que cada um descubra os seus talentos. Às vezes o pastor tem tantos talentos na igreja, tanta gente para abençoar, mas como que vai descobrir? Vai ter que deixar as pessoas trabalharem e infelizmente vai ter que acreditar, confiar. Vão errar? Vão, lógico, todo mundo erra, né? Até nós já estamos aí
caminhada há muito tempo, acabamos nos equivocando muitas vezes, mas é nessa caminhada que a gente vai aprendendo, é uma jornada, ninguém nasce pronto, ninguém recebe um dom do céu pronto, já sai por aí. Não, é uma jornada, é um dia depois do outro. Então, infelizmente, tem muitos pastores que são centralizadores, né? Muitos têm ciúmes e não querem mesmo dividir com ninguém. Nossa, você viu como o irmão, ele canta bem? Aí o pastor já fica, não, eu canto melhor que ele. Né? Ah, você viu como o irmão, na hora de ele levantar a oferta, ele consegue levantar uma oferta melhor do que o senhor, pastor? Vixe, aí o pastor já não quer mais deixar. Né? Acontece muito, já vi muitos casos assim, que o pastor centraliza tudo. Então, realmente, a irmã aqui, ela disse que esse é um problema, né? De não deixar fazer nada. Então, uma época eu tinha até, nós já conversamos sobre isso, receios quanto ao ministério de dança na igreja, né? Mas hoje eu acho bonitinho, né? O pessoal tudo participando, as pessoas ali adorando a Deus com a sua dança, né? Isso realmente até facilita a adoração dos outros. Então, eu acho que quanto mais pessoas trabalharem num grupo, quanto mais gente está envolvida, tem tantos dons, tem gente que tem o dom de limpar o banheiro, mas você tem que reconhecer isso nele e valorizar. O irmão aqui é dom da limpeza, ele fica todo feliz, né, por causa disso, porque ele quer se sentir útil, todo mundo quer se sentir útil. E às vezes é até uma pessoa reclamando, uma pessoa que está sempre chorando dos problemas, porque nunca tem uma oportunidade de fazer algo, se sentir útil dentro da igreja, né? E isso também acaba atrapalhando um pouco a vida da pessoa. Não ser reconhecido com o seu talento, porque todos nós temos um talento, né? Então todos nós temos o direito de fazer algo dentro da igreja, com os irmãos, né? Seja lá qual for o cargo, todos merecem ser reconhecidos pela sua qualidade. E às vezes então pensa que o maior talento na igreja é cantar e pregar. Ixi, antes disso tem coisas muito mais importantes, né? A pessoa que limpa a igreja, se chegar lá a igreja está toda suja, como é que vai fazer o culto? Como é que vão utilizar todas as coisas? Alguém que está pagando as contas da igreja, está correndo atrás do aluguel, da água, da luz, chega lá não tem luz na igreja. Então tem todas as pessoas envolvidas ali na igreja. E olha, e sem contar que o ministério do cristão não é só na igreja, né? Muito mais importante ainda fora da igreja, lá fora onde os pecadores estão, onde as pessoas precisam ouvir o evangelho mesmo. Sim. Então tem muita coisa para fazer lá fora, né? Se o seu pastor não dá a oportunidade para você fazer alguma coisa aí dentro, você é livre em Cristo para fazer o que você quiser. O mundo está aí, o campo, o nosso campo missionário é o mundo todo. Então você pode fazer muitas coisas. Pode fazer meia dúzia de pães e entregar na porta da sua casa, no viaduto aí perto, vai lá, ora para as pessoas. Tem muita coisa que você pode fazer, né? É isso aí. Miqueias Fernandes, difícil responder isso, porque são muitas questões, né? Já vi desde pessoas que eram introvertidas e não conseguiam se encaixar no convívio com os irmãos por conta de panelinhas, como nós já falamos aqui. Gente que ficou saturada de ouvir legalismo, até pessoas que saíram por motivos pessoais, como insubmissão, descomprometimento e uma má compreensão teológica sobre a igreja. Não dá para julgar ninguém e colocar todos na mesma caixa. Mas do segundo grupo, vi muitos usarem o primeiro como pretexto. Tem os insubmissos, tem gente problemática. Olha, na verdade, a gente viu numa foto de uma casa de recuperação: proibido entrar pessoas perfeitas. A igreja devia ter isso também, porque, gente, é lugar de gente com problema. A igreja deve ser lugar de gente doente mesmo. Jesus falou que os sãos não precisam de médico. A igreja, ela deve ser considerada, na verdade, como um hospital, né? Onde as pessoas chegam feridas e têm que ser tratadas pelas suas dores, né? Pelas suas indiferenças, pelos seus problemas. E é mediante isso que Cristo nos ensina, a simplicidade do evangelho, né? Então, realmente são muitas questões aqui, né? As panelinhas, como nós já falamos, pessoas introvertidas. É muito importante o ministério pastoral na igreja. Como assim ministério pastoral? Toda igreja tem um pastor. Infelizmente não, né? Porque o ministério pastoral é uma coisa, o cargo de pastor é uma coisa totalmente diferente do ministério pastoral. Existem talvez pessoas que não têm, isso é um assunto que a gente devia abordar no outro vídeo, mas há pessoas que têm o título de pastor, mas não têm o dom de pastor, de cuidar das pessoas, porque um pastor é aquele que vai realmente identificar os problemas de cada um
e tratar de cada um com a graça de Deus, de acordo com o problema que a pessoa apresenta ali. Então tem pessoas insubmissas, olha, como você vai lidar com um filho insubmisso? Da mesma maneira que um pai lida com um filho insubmisso, tem o outro que é obediente. Então as medidas, as formas de tratamento são diferentes. Isso pessoalmente, né? Você vai levar a igreja, levar as pessoas a uma caminhada com Deus, respeitando e considerando as limitações de cada um, procurando trazer todas a estatura de Cristo, que todo mundo se pareça com Cristo. Então você pega um lá de baixo, outro um pouco mais acima, e vai trazer todos para o mesmo lugar, a obediência a Cristo. Mas são temperamentos diferentes, assim como Jesus lidava com os apóstolos, que eram totalmente diferentes, né? Então, eu já vi pastores, eu já ouvi, já vi também pastores, há um tempo atrás tinha a questão de excluir membro da igreja. Fazer uma reunião, uma assembleia na igreja no culto de domingo, com 400 pessoas na igreja, e lia lá, fulano estão em disciplina, e fulano estão excluídos do hall de membros, você não é mais membro dessa igreja. Uma coisa, parece um restaurante que fala assim, todos os clientes vão embora agora, né? Ou no hospital, os doentes, quem está doente pode sair, não queremos mais doentes aqui. Então a igreja é lugar de cuidar das pessoas, não é lugar de mandar ninguém embora, mesmo que ninguém pode mandar ninguém embora da igreja de Cristo. Se você mandar alguém embora da sua igreja, que a igreja é sua, não é a de Jesus. Agora, se tem alguém aí, alguém difícil, Deus está dizendo para você assim, olha, eu confiei a você essa minha ovelhinha, quero que você cuida dela, porque você tem capacidade e eu estou contando com você. Cuida dessa pessoa, cuida desse meu filho, cuida porque tem uma obra muito grande na vida dela. Então Deus vai te dar graça para você cuidar dos mais difíceis, né? E os mais difíceis geralmente requer mais atenção, mais tempo. Então, de fato, pessoas complicadas precisam ser tratadas. E o Miqueias também diz aqui sobre legalismo. Como eu disse antes, o comentário do Hari, que às vezes a pessoa se converte naquela igreja, e se a igreja diz assim, ó, homem não pode tomar Coca-Cola e só usar a camisa rosa, ele vai fazer isso, porque ele nasceu ali, né? Vai chegar um momento que, talvez, ele vai se saturar disso, como você disse aqui, e vai para outra igreja, mas é muito difícil, porque ele já se converteu daquele jeito ali. Então ele vai dizer para todo mundo, é assim que está na Bíblia, nem está na Bíblia, mas ele aprendeu assim, vai falar para todo mundo, não, porque os homens têm que usar rosa, porque porque é assim, Deus quer assim, a nossa igreja é assim, Deus deu a revelação para o nosso santo apóstolo, e ele vai defender isso, né? Então, às vezes o legalismo, a gente fica até com dó de certas pessoas que carregam um fardo enorme, e às vezes você vai tentar aliviar o fardo da pessoa, é muito complicado, porque a pessoa pode achar, de repente, não sabe lidar com a liberdade, né? Tem gente que não sabe lidar com a liberdade, fala para ela, isso aí não tem nada a ver com o evangelho e tal, de repente a pessoa pode escambar para o outro lado. É muito complicado isso, né? A forma que foi ensinado, né? A forma que ele foi ensinado foi a forma, talvez, para ele se tornou certo, mas automaticamente é algo não certo, né? Ele tem que desaprender agora, para depois aprender o correto de novo. E é complicado isso, né? O Wagner diz assim, ó, hoje, porque é muito diferente da época que eu me distanciei pela primeira vez. Espero que seja só a primeira e a única, irmão. Ter a opção de um local legal, de entender que a doutrina, em sua maioria, deixa a desejar. Existe um interesse forte, denominacionalmente falando, por parte das instituições. O evangelho hoje é individual, nunca, ou pelo menos a maioria, coletivo. Amo, amar, falar do evangelho sem preconceitos, de valores humanos, não mais discutidos na igreja. Inclusive falar a verdade acerca do dízimo, paz no mundo. A questão da doutrina, como nós já falamos, infelizmente, muita igreja foca muito em cima daquilo que não é essencial. Tem coisas que eu disse que não é pecado, mas acabam desvirtuando a fé da pessoa. Por exemplo, eu fui batizado numa igreja aos 14 anos que não podia assistir televisão. Homem não tinha TV, não podia jogar bola, né? E, tipo assim, o que isso tem a ver com o evangelho? Não tem nada a ver com o evangelho. A mulher tem que usar a saia lá no pé, o cabelão, não pode... Inclusive, mulher cortava o cabelo, era chamada nessa reunião de domingo aí. E aí, fulana cortou 3 centímetros do cabelo, tá em disciplina. Tá de banco.
Né? Ela tá de banco, se ela canta no louvor, não vai cantar mais, se cantava no coral não vai cantar mais por um tempo, vai ficar, às vezes era 3 meses, 6 meses, não sei quanto tempo. Era a época da tortura. As igrejas meio que torturavam, né, os seus membros. Mas o dízimo você pode continuar dando, as ofertas também. Já falamos da Cida. Adriano Matias. Eu nasci católico e sou até hoje, mas creio que como as igrejas são formadas por pessoas, às vezes não se dão bem com o padre, ou pastor, ou pregador de uma determinada igreja, ou não concordam com determinada doutrina pregada. São N motivos que fazem as pessoas mudarem para outras igrejas, até outras religiões e denominações. Uns encontram paz no budismo, no islamismo, no espiritismo, etc. Mas creio que todos buscam paz e felicidade. Julgar quem está certo ou errado é difícil, mas ao menos não estão nas drogas, crimes, prostituição. De uma forma geral, qualquer religião, difícil você encontrar uma religião que ensine uma coisa má, ensine uma coisa ruim. Existe até uma questão agora levantada sobre o islamismo, né? O islamismo, dentro de um contexto, ele é perverso, ele realmente tem o lado da jihad, guerra em nome de Allah, etc. Mas os outros ensinamentos, existe uma ala muito grande dos muçulmanos, do islamismo, que não partem para isso, né? Querem paz, amor, etc. Né? Talvez uma ala desviada do islamismo, mas mais branda, acaba acreditando nessas questões. Budismo, espiritismo, tudo isso. As pessoas, independente disso, né, estão buscando uma coisa boa para suas vidas, e a minha mensagem é que só vão encontrar isso em Cristo Jesus mesmo, não há outro caminho. Mas uma coisa que o Adriano fala aqui é que às vezes as pessoas não gostam do estilo da igreja. Hoje nós temos igreja para todo tipo. Tem igreja para skatista, para surfista, tem gente que gosta assim, ó, aquele pastor é duro, aquele pastor ele sempre tem ele sempre puxando a orelha das pessoas. Eu realmente não entendo como as pessoas gostam de levar bronca toda hora, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta da igreja onde as coisas são na rédea curta, se não obedeceu é banco mesmo, se você não concordou realmente você vai pagar por isso. Então existem de todo tipo. Tem gente que não gosta do louvor, do tipo de louvor, pessoal reclamando aí do worship, né, adoração, não termina nunca mais. Ou outros reclamam só corinhos, canta só corinhos que às vezes não tem nenhuma base bíblica nos corinhos, só para emocionar mesmo. Outros já são mais do reteté, que pula e grita, ninguém escuta, ninguém tá falando nada, só estão gritando e pulando. Tem de vários tipos as igrejas aí. Infelizmente você vai acabar perdendo alguém, porque até eu como pastor já vi pessoas falarem assim, olha, eu tô ali me esforçando para que oferecer o melhor para os visitantes, para que eles sintam à vontade, e alguém diz assim, olha, não gostei do pastor, vou para outra igreja. Se for para outra igreja buscar a Deus, amém, não dá para agradar todo mundo, né? A Iva Rodrigues diz assim: cada um tem seu motivo pessoal para sair, mas por trás disso há um problema social de nossa era que a maioria não está vendo. E a razão é o controle que está migrando da religião para o Estado. Há uma cooperação conjunta de vários fatores para que isso aconteça. O esvaziamento das igrejas é um deles. Infelizmente, não é a primeira vez que a igreja acaba se envolvendo com questões políticas. Gente, eu já vi situações muito ruins. Não é um casamento que nunca deu certo. Igreja com governo, com política, não dá certo, nunca deu certo, e é a antessala da desgraça. Realmente não vai funcionar isso. E sinceramente são coisas totalmente antagônicas, né? O poder político e o poder de Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na verdade tudo está debaixo do poder de Deus. A igreja está no topo da sociedade. A igreja está no topo de toda a hierarquia, né? O poder que Deus colocou, que Jesus deixou para a igreja, está acima de tudo. Então, quando a igreja se rende à politicagem, a se envolver com questões políticas, ela simplesmente está descendo do pedestal, está descendo das regiões celestes para andar nas regiões terrestres. Não dá certo isso. A Eliane Fienga aqui. Bom dia, meu lindo. Deixei de frequentar os templos por infinidade de coisas. Eu li o comentário da Eliane aqui, nós estávamos até comentando anteriormente aqui, e uma das coisas que acontece mesmo na igreja é uma alienação dos jovens. Isso está diminuindo agora, que a internet está colocando todo mundo a par de quase tudo.
Mas olha, eu acho que você também fez parte de uma igreja que não podia ter televisão, não podia ter rádio, nem rádio podia ouvir, né? Isso faz o quê? As pessoas vão ficando alienadas, né? Não conhece ninguém, né? Você só conversar com uma pessoa que não é da sua igreja já é um problema. Você não pode, se o pastor vê você conversando com essa irmã, né? Ainda tem algumas pessoas assim, né? Bem menos, mas ainda tem, né? A pessoa fica alienada e tipo assim, ela não conhece nada da vida e perde a vida toda ali achando que aquilo ali é tudo que ela precisa. Eu me lembro quando eu era criança que, crescendo na igreja ali, que a conversa era: não, vamos fazer faculdade não, porque Jesus já está voltando, não vamos perder tempo com isso não. E tá todo mundo desempregado hoje. Todo mundo desempregado hoje, ninguém se formou em nada. Por quê? Porque a cabeça Jesus não voltou, né? Jesus não tem culpa disso, que ele não prometeu nada. Não casar correndo, fazer filho correndo. Meu Deus do céu, Jesus não volta logo não, porque eu não casei ainda. Isso vai alienando, tira o sabor da vida das pessoas. Um monte de gente é arrebentada emocionalmente. Pela pressão, né? Pela pressão do medo. O Edson Pereira diz assim: Gesiel, os motivos são diversos, mas cada um deles se transforma em um drama individual. A separação de um casal cristão também é, em alguns casos, um momento triste e doloroso que afeta cada um individualmente ou em família. As amizades igrejeiras nem sempre permanecem nessas horas. Em um piscar de olhos, antigas amizades se desfazem como se cada um tivesse o direito de julgar ou condenar um irmão. Assim, sem que se perceba, aos poucos, você vai sentindo como se não fizesse mais parte da família da igreja. Eu vivi isso na carne, percebi cada olhar diferente, cada indicação de reprovação e até mesmo rejeição. Um certo dia percebi que já não era mais o mesmo e que trilhava caminhos distantes. Depois de 15 anos, com a misericórdia de Deus, estou voltando. Irmão, eu fico muito feliz que você está voltando com a misericórdia do Senhor. Porque de fato, olha, principalmente, às vezes um casal que se separa, por exemplo, na igreja, nenhum dos dois fica na igreja. Né? Porque gera um conflito ali, ou se um fica, o outro já tem que sair, né? Porque como é que vai ficar os dois, o casal separado ali na igreja? Principalmente porque um vai sair pisoteado da igreja. É uma coisa que acontece na igreja, é que a igreja, quando recebe uma prostituta, todo mundo, oh, glória a Deus, prostituta de 30 anos se converteu. Mas se uma irmãzinha da igreja, olha, então basta uma irmãzinha fazer colocar um dedinho para fora, todo mundo já vem com tudo, e ficar aquele amor todo do início já não tem mais. Então a igreja é para tratar problemas mesmo. A propósito, infelizmente, o que reina em muitas igrejas é a hipocrisia, porque às vezes as pessoas estão passando problemas até piores do que aquele, mas estão na moita, só porque aquele pecado veio à tona, aquele problema veio à tona, então todo mundo vai julgar. E às vezes o julgamento ele não é nem declarado, é uma guerra fria, tipo aquelas igrejas assim que matam a pessoa ignorando-a, né? Ninguém conversa mais com ela, ninguém fala com ela, e a pessoa está ali, como Paulo falou, a pessoa estava morrendo de angústia, de tristeza por causa do seu problema, ao invés dos irmãos ajudarem. Porque, gente, ninguém escolhe passar problema por vontade própria. Nenhum casamento termina só de graça, vamos terminar. Não, geralmente gera problemas e conflitos para todos os lados. E a igreja não está ali para ajudar nesse momento. E muitas pessoas até mesmo abandonam a fé por causa de uma situação como essa. Porque não tem ninguém para ajudar, para abraçar, para socorrer. Está todo mundo só condenando. E às vezes ninguém vai nem perguntar. Sai as conversas por aí, os boatos por aí, falando mal do irmão, falando mal da irmã. E nunca ninguém vai lá perguntar: irmão, o que aconteceu? Posso ajudar? Como que eu posso socorrer? E ninguém fala isso. Então eu sei exatamente, sinto sinceridade nas palavras do Edson aqui, que infelizmente a igreja muitas vezes não é acolhedora. A igreja não quer problemas. O pastor fala assim: não quero problemas aqui. Não, a igreja é lugar de problemas mesmo. Se tem um lugar sem problemas, então essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é lugar de gente sendo tratada, gente sendo cuidada, gente sendo restaurada. Vamos restaurar o irmão, sem julgamentos, que todo mundo está no mesmo barco. O evangelho é um mendigo falando para o outro onde encontrar alimento. Então ninguém melhor, todo mundo é igual ali. Mas eu não sou assim. Então você é o pior de todos, porque você precisa da graça de Deus
Precisa entender que você só está aí por causa da graça de Deus. Daiane Benini. Por panelinhas e visível tratamento entre pessoas de classes sociais diferentes. Pastor pregando o que nem ele faz. Bom, são duas coisas aqui. Pastor pregando o que nem ele faz e classes sociais. Pessoas que são reconhecidas pela classe social. Gente, o mendigo que pisou na porta lá da igreja, não tem um dente na boca, mal cheiroso, ele vale o mesmo tanto daquele empresário, dono de uma companhia de ônibus, com milhões, bilhões na conta. Vale a mesma coisa para Jesus. Mas infelizmente, muitas vezes o pastor quando vê, infelizmente isso é um vício, isso é um problema sério entre pastores, que quando vê um irmão, uma classe social um pouco melhor, fala, opa, lá vem um pastor, um obreiro, vai ser um homem de Deus aqui. E por que não o irmãozinho lá que está querendo ser usado por Deus, fica descanteado? Ah não, você tem pouco estudo. E o que isso tem a ver com o reino de Deus? Jesus já foi lá pegar gente que não tinha muito estudo para ser apóstolo, melhor do que todos nós juntos. E aí vai dizer o que para Jesus? Que ele estava equivocado? Ah, mas Jesus pegou Paulo também, pegou só o Paulo. Mas e daí? Isso nega? Isso muda alguma coisa? O evangelho é para todo mundo, não é para professor. Chega um professor na igreja, acha que ele vai ser professor da escola bíblica dominical, professor de seminário. O que tem a ver isso, irmãos? O que tem a ver? Chega um irmão lá, o Roberto Carlos se converteu, vai ser ministro de louvor? O que tem a ver? Só porque o cara sabe cantar, já é ministro de louvor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Falta um pouco de discernimento, um pouco de sensibilidade espiritual, discernimento espiritual para lidar com as coisas de Deus. Então, panelinhas. E outra coisa, pastor pregar o que ele não faz. Infelizmente, acontece muito. O pastor tem que falar uma coisa, mas a coisa que ele aprendeu, ele tem que passar para frente, mas ele mesmo não consegue viver aquilo, não consegue fazer aquilo. E na igreja ele é aquilo, mas o pastor fala que não pode, tem que tratar bem a esposa. Mas todo mundo sabe, na casa dele, a esposa dele é uma mulher muito maltratada por ele. Todo mundo sabe. Até tem aquela anedota que o filho chega para a mãe dele na igreja e puxa a roupa da mãe dele e fala: mãe, vamos mudar aqui para a igreja? Vamos mudar aqui para a igreja? Por que, meu filho? Vamos morar aqui na igreja? Porque aqui na igreja o papai é tão bonzinho com todo mundo. Então isso é muito ruim mesmo, viu, meus amigos pastores? Meus irmãos pastores, se você não vive aquilo que você prega, se a graça de Deus não te alcançou, você não está pronto para passar isso para ninguém. Você precisa viver isso primeiro. O Alexandro, Igreja Clube. As pessoas se interessam mais por fazerem o social do que praticar o amor de Deus. Então acontece coisas do tipo: os bem-sucedidos, entre aspas, são paparicados, como nós acabamos de falar, e os mais simples são renegados à solidão. Isso é complexo, sei, mas me incomoda porque está ligado à maturidade. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Alex. E de fato é isso que a gente acabou de falar, né? Os melhores financeiramente, socialmente, são mais queridos pelo pastor. O pastor visita esses, ou né? Aquele que mais bajula, né? Puxa saco dos pastores, né? Dos líderes. Mais bajulado, tratado totalmente diferente dos outros, né? Porque aquele dá presente, aquele tá mais em cima, aquele bajula mais os pastores. E ele acaba, de certa forma, recebendo uma atenção maior dos pastores, que é o que não deveria acontecer, porque os outros se sentem inferiores, feridos, porque às vezes não pode proporcionar o que o outro pode, né? Então são questão de coerência, né? Exatamente. O pastor, ele visita o irmão empresário, vai lá na empresa dele orar, enquanto que o irmãozinho que mora lá na favela ou mora num bairro simples nunca recebeu uma visita do pastor. E eles vão seguindo ali, mas vão seguindo chateados. Eles realmente sabem isso. Ó, tem pessoas que recebem o pastor, pessoas importantes. Ô pastor, tudo bom? Já vou conversar com o senhor. Mas o pastor vai numa casa lá na favela, nossa, o irmãozinho não sabe o que faz. Pastor, que bênção que o senhor veio aqui na minha casa, glória a Deus, senta aqui, vamos almoçar, pastor, vem aqui, dá o bom e do melhor, porque realmente são muito mais carentes. Mas a igreja são todos iguais. Se você visitou Sim. o empresário, vai ter que visitar também ou aquele que mora na favela, vai ter que cuidar de todo mundo igual, né? Sem fazer distinção de ninguém. Outra coisa também, eventos, né? Vai fazer eventos. Vamos, tal dia a igreja vai se reunir lá no restaurante e tal.
Cada um vai pagar o seu. Tem irmão que não tem dinheiro nem para chegar de ônibus lá, né? E aí irmão, infelizmente o irmão não vai poder vir porque ele não tem dinheiro. Então vamos nós mesmos. Irmãos, isso não é igreja, tá? Isso não é igreja. Vamos comer pão com carne lá na igreja, mas todo mundo vai comer, né? Porque o mais importante não é a comida, é a comunhão com os irmãos. Se eu vou fazer uma comunhão com alguém que a pessoa não pode estar, que comunhão que é essa? Amém? Edriane Rosa: por entendimento de que a instituição não traz benefícios, a espiritualidade sim. E hoje em dia deixam a desejar no quesito amor. Tá tudo ligado aqui, né, Adriane? A gente acabou de falar sobre isso. Se não tem amor, não tem igreja. Se não tem amor, não tem comunhão. Não tem como ter comunhão com onde não há amor. Onde há amor, os muros cairão. Onde há amor, as noites dias serão. Onde há amor, tudo tem solução, pois Deus está onde há amor. Amém? O Anderson diz assim, olha, no meu caso, deixou a igreja depois que eu li e compreendi a palavra de Deus. Né? Eu creio que quando ele está falando aqui, irmãos, infelizmente houve uma confusão muito grande por parte, nesses tempos aí, há uns 3, 4 anos, essa questão desigrejada. A igreja está errada porque ensina um monte de coisa errada, como o irmão lá falou sobre o dízimo, né? Como muitas igrejas exploram o dízimo porque querem arrancar o couro das pessoas. Isso leva muita gente a falar assim, tá todo mundo errado, eu não quero mais participar disso. E as pessoas saem, né, que são conhecidos como desigrejados, não querem mais participar de clube religioso nenhum, não querem. Mas existem grupos que vale a pena você participar, mesmo com coisas erradas. Vale a pena o convívio, vale a pena estar com as pessoas, essa questão social, estar com os irmãos, adorar o Senhor juntos. Vale a pena, procura um lugar que seja menos errado, porque errado todo mundo, até você errado sozinho, você está errado. Sozinho você tem erro com você mesmo. Tem coisas que você faz errado que você não concorda nem com você mesmo, né? Então, procura um lugar, porque faz bem. Nós vamos voltar lá para o Salmo 133, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Não tem como você viver em união você estando longe. Agora você pode procurar, você pode inclusive reunir na sua casa, convide um grupinho de irmãos aí, reúne na sua casa, começa uma igreja sem ser igreja, né? Sem ter placa lá, porque igrejas são pessoas. Se é favorável, faz uma janta, convida 3, 4 amigos, orem juntos, adorem o Senhor, cresçam juntos, não tem problema nenhum, deixa o pessoal falar, vocês são desigrejados, isso aí não vai prosperar. A propósito, não existe nenhuma igreja que não saiu de outra. Toda igreja a igreja que você está hoje, ela saiu de alguma outra, em algum momento da história saiu de outra. E quando sai amaldiçoada, os hereges, os dissidentes, os rebeldes. O tempo depois vai consertando as coisas, daqui a pouco está um visitando a igreja do outro, pastor pregando na outra igreja, e até que não é mais herege, né? Está todo mundo de bem com a vida. A Helena Agostinho Marques diz assim, Jesus não tinha igreja. Jesus, ele era como... As pessoas confundem muito a questão da vida de Jesus e da vida da igreja, porque Jesus era judeu, Jesus frequentava a sinagoga, você vai ver isso em muitas situações, inclusive ele pregando nas sinagogas. Jesus frequentava as sinagogas, Jesus era um judeu, guardava o sábado, né, da maneira como ele entendia que o sábado devia ser guardado. Jesus cumpria as leis, ele cumpriu todas as leis, Jesus cumpriu corretamente todas as leis, até que ele instala então a nova aliança, que não é mais baseado na lei, mas sim no Espírito, no novo nascimento, na vida de Deus. Então, Jesus de fato não tinha igreja, não frequentava a igreja como nós vemos hoje, mas ele era um judeu que frequentava a sinagoga, e ele tinha, né, os seus compromissos. Mas, quando falamos de igreja hoje, estamos falando da igreja de Cristo, são grupos, são pessoas. A igreja de Jesus não é prédio, não é salão, a igreja de Jesus são pessoas. O Gilberto Santos diz assim, eu era de uma igreja que falava a língua estranha e profetizava. Uma dessas pentecostais que a mulher não pode cortar o cabelo, etc. Pois bem, o pastor mandava cartinha de amor para a viúva. E ele, sendo casado, o levita da igreja tinha relações sexuais com a profetisa e não era casado. Um irmão que mais falava a língua estranha era pederasta, sabe, né? Gostava do bom, deixa para lá. O irmão que pregava santidade dormia com 38 e dizia que ia matar um se mexesse com ele. Ou por não falar língua estranha nem profetizar, eles me colocavam no meio
de escanteio. Eu via tudo aquilo como hipocrisia e fui esfriando tanto, e que nunca foram perguntar o motivo que saí da igreja. Com o tempo fui indo em outras e várias, não encontrei salvação em religião e denominação, comecei a estudar fundamentos que mostram que para não se ter comunhão não necessariamente precisa de local físico, com placas, doutrinas de homens. Graças a Deus hoje não compactuo mais com nenhuma religião denominacional, tenho Cristo unigênito, Filho de Deus, como Salvador. Bom, como nós falamos aqui, é importante que você se encontre com Jesus. E olha, uma igreja que você sabe tudo isso, se as coisas estão acontecendo, ou você vai lá e fala com o pastor, ou você sai da igreja. Tem por que você ficar no lugar que você não gosta. Congregar, como diz Caio Fábio, congregar é bom quando congregar é bom. Se congregar não está sendo bom, não está sendo bom. Tem gente que gosta de sofrer, não sei porquê. Vive reclamando da igreja, mas está lá, continua lá. Ah, porque o pastor falou isso de novo, isso de novo. Por que você está aí então, meu filho? Pois é. Pro 10. Bom, esses são os comentários aí. Se você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, comente aí no nosso vídeo. Nós vamos fazer um segundo vídeo, porque isso aqui tem assunto, nós nem beliscamos aqui. Mas esse último comentário aqui do Gilberto, que muita gente sai da igreja e ninguém vai atrás para saber. Tem gente que, se faltar no culto, não vir mais, ninguém nem percebe que a pessoa não veio mais. Isso é muito triste, irmãos. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas é tão difícil trazer alguém para convencer alguém de frequentar a igreja, vir começar a ouvir a palavra. E quando vem, a gente simplesmente ignora a pessoa. Ninguém poderia entrar na igreja e sair sem ser notada, sem ser abraçada, sem ser socorrida, perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, seja material, seja emocional. Ninguém, todo mundo deveria ser abraçado. Eu, quando vejo pessoas que estão um tempo sem ir à igreja, realmente fico preocupado, né? Muitas vezes eu ia começar o culto, e quando eu percebia que certas pessoas não estavam lá, nossa, o culto era uma opressão terrível para mim. Uma dor no coração, um peso, uma preocupação. Por que não veio? Visitei essa semana, fui lá, orei por ela a semana toda, para essas pessoas não vieram. Realmente me preocupa isso. Eu creio que o propósito de Deus para a igreja é que cada um cuide de um, que cada um cuide um do outro. Amém? Amém. Isso aí. Nós queremos ler um texto aqui, na verdade é um texto muito conhecido, de Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. É isso que Jesus tem para as nossas vidas. Um evangelho cheio de amor e de simplicidade. Amém. Deus abençoe a sua vida. Comente aqui abaixo. O vídeo ficou um pouco comprido porque o assunto realmente é grande demais. Deus abençoe. Obrigado a todos que colaboraram aí. Se você tem alguma colaboração a mais a fazer, você pode fazê-lo, e nós teremos prazer em gravar um outro vídeo sobre... Talvez você conte também, você pode contar a sua história, porque você saiu. E se você está longe dos caminhos do Senhor, você saiu e aquilo que você sentia por Jesus acabou se esfriando. Eu quero desafiar você a não deixar que isso aconteça. Até você encontrar um grupo legal para você se congregar, você crescer junto, amar e ser amado, porque não prive as pessoas de receber o seu amor também. Não pense que a igreja é um lugar só de você ser abraçado, ser amado, mas é um lugar de você também amar, você se dar, você ser uma bênção na vida das pessoas. As pessoas precisam de você. Mas se você não está encontrando, até que você encontre um lugar assim, fica conosco aqui nos nossos vídeos, comentando os nossos vídeos, interagindo conosco, ouvindo as mensagens e comunicando conosco. Nós temos todo o prazer em amparar você, ajudar você, que seja a nossa igreja aqui, tá? A nossa igreja virtual, e você vai vir para o nosso coração, e nós vamos cuidar de você à medida do possível que nós pudermos fazer. Se possível, até a sua cidade, para dar um abraço em você, em qualquer parte do planeta. Nós vamos tentar, vamos orar para que o Senhor possa nos conceder isso, porque nós queremos realmente que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.